Quando a hora está difícil, quando você já não sabe mais o que fazer, quando você está sem saída, muitas vezes você acaba aceitando ou escutando pessoas que você não deveria escutar. Eu fiz isso e isso me levou a ficar completamente falido, porque eu não pensei que eu estava me contaminando. Se você está atravessando um momento difícil, fique aí, que eu tenho uma palavra para você hoje. Coloca a mão no seu coração. Deus, que isso não seja apenas um vídeo, mas que seja uma mensagem que entre e transforme a vida de todos aqueles que vão ouvir. Que através das escrituras sagradas, que através de uma palavra rema, as pessoas, quem estiver recebendo essa mensagem, possa encontrar luz, possa encontrar uma saída para o seu problema, em nome de Jesus. Sabe que é normal atravessar um período de prova, um período de dificuldade e acabar aceitando ajuda, acabar aceitando que pessoas que não deveriam fazer parte da nossa vida nos ajude. Isso porque, muitas vezes, por exemplo, quando você está atravessando um momento financeiro e alguém te oferece dinheiro, a última coisa que você vai se preocupar é como aquele dinheiro chegou, porque às vezes o momento é de tanto sufoco, de tanta escassez, que você acaba primeiro aceitando, resolvendo o que você precisa resolver para depois pensar nas consequências. E é aí que eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida, tá? O livro de Daniel, logo no capítulo 1, a partir do versículo 8, traz a seguinte mensagem. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Sabe que aqui o contexto histórico precisa vir à tona, né? Daniel não era um jovem qualquer, Daniel era um jovem já com conhecimento, com habilidades, com a parte física diferente dos demais. Por isso, Daniel, assim como outros jovens, era escolhido, né, pelo rei para ser preparado para depois servir. Né? Então, esse é um tempo onde, né, Israel ele é escravizado, né? Esse é um tempo onde Israel era escravizado e alguns jovens ali, jovens que já eram diferenciados, né, que já tinham uma família diferente, eram selecionados para depois de receber um período de preparação de 2 anos, eles iam servir cada um no lugar. Então, Daniel, eu já tenho que entender que assim como eu e você, ele não é qualquer pessoa. Né? Ele está atravessando um período de prova, de treino, mas ele não é qualquer pessoa. Por isso que você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa especial, escolhida por Deus. Isso não te tira de problemas, tá? Isso não faz com que você não tenha problemas, não tenha provas. Mas aí na hora da prova, na hora que ele ia ser exigido, inclusive fisicamente, ele pede para não comer a comida do rei. E aí você vai escutar muita gente falando besteira aí, que é porque ele não queria comer carne, porque ele não queria tomar do vinho. Então, preciso lembrar para você mais uma vez que Daniel vinha de um contexto onde ele não era um qualquer, né? Ele vem lá de Judá e Daniel provavelmente tinha contato com comidas boas, com vinho. Então, o que Daniel está falando naquele momento que ele não quer é que simplesmente não é sobre o vinho e a carne, é sobre o preparo. E tá aí a chave da mensagem que eu quero que toque seu coração. Daniel sabia que naquele período de prova, ele sabia o que eu demorei mais tempo para descobrir, que quando eu estou na prova, nem tudo que vai e que parece que vai me ajudar, realmente está me ajudando. Porque é mais sobre quem prepara, quem está me dando, do que o que eu estou recebendo. Captou a mensagem? Então, às vezes, você está num momento de luta, numa luta financeira, você perdeu um negócio, como foi meu caso, e você recebe ajuda, e você precisa fazer como Daniel. Você precisa entender que não é sobre o tipo de ajuda, é sobre quem preparou e como chegou aquela ajuda até você. Então, será que essa ajuda que está chegando é idônea? Será que essa pessoa que está me ajudando é uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores do que eu? Será que essa pessoa que está me ajudando
É uma pessoa que ganhou esse dinheiro de forma honesta. Porque se tudo isso não for, eu sinto lhe informar, você vai pagar um preço caro depois. Por isso, não se contamine com as coisas do mundo. Segura firme. Ora, Deus vai fazer de você mais forte do que outras pessoas, mesmo não se contaminando com as coisas do mundo. E o mundo vai tentar te contaminar, principalmente no momento de luta. Porque o que acontece comigo e com você é que quando a gente está fragilizado, a gente meio que vai perdendo as forças para escolher. E isso não pode acontecer. Você tem que estar firme, você tem que estar forte, você tem que descansar naquele que já prometeu para a sua vida e vai cumprir na sua vida. Então, eu tenho que fazer como Daniel na luta, eu tenho que fazer como Daniel no momento da prova, que é permanecer com os meus princípios, permanecer com os olhos no meu Senhor e não aceitar ajuda. Tem ajuda que parece do bem, mas é do mal. Eu vou contar meu exemplo, tá? No período de ascensão, num período que eu precisava capitalizar dinheiro e eu me vi ali, né, correndo, precisava de dinheiro, eu aceitei investimento de pessoas que não tinham valores, investimento de pessoas que não tinham princípios, investimento de pessoas que não compactuavam dos mesmos princípios de família, de religião que eu tinha. E quando eu menos esperava, eu fui cobrado por isso, de uma maneira que eu não gostaria que você passasse. Então, minha palavra aqui hoje para você é que assim como Daniel resistiu àquilo que era o preparo dos alimentos, e ele sabia que aquilo não era para ele, você também resista. E sabe que o texto fala que mesmo não comendo do vinho, não tomando do vinho, não comendo da carne, e só se alimentando de legumes, de coisas da terra, ainda assim Daniel era mais forte que os demais. Então eu tenho que te falar agora, presta atenção aqui, vocês que estão assistindo também, eu tenho que te falar agora que mesmo que você esteja numa luta, mesmo que você esteja na batalha, mesmo que você esteja fraco, você ainda é mais forte do que todos do mundo, porque você é um filho amado do Senhor. Entendeu? O que fez Daniel ser mais forte do que todos não foi que aquele alimento que ele escolheu tinha mais nutrientes. Não! A nutrição dele vinha dos céus. A nutrição que vai tirar você de onde você está vem dos céus. Acredite, coloque sua vida diante do Senhor. Não aceite alimentos na hora da prova que não fazem parte dos seus princípios. E alimento aqui não estou falando do que você come, eu estou falando de tudo, do que você vê, dos conselhos que você escuta, das coisas que mandam você assistir. Né? Às vezes você está com um problema no casamento, uma luta no casamento, e te aconselham a falar com alguém que está no quarto casamento. Ei! Não! Não! Não faz isso. Vai na palavra. Vai no ouvir da pregação. Se alimenta daquilo que é dos céus para você. O alimento dos céus é o que vai tirar você de onde está. Nem toda ajuda é boa ajuda. Nem toda ajuda é de coração. Tem gente te dando um dinheiro para te ajudar, mas na verdade ele quer te deixar lá onde você está. É como se ele estivesse te dando uma esmola. Mais do que esmola, talvez no momento de dificuldade financeira você precise de oportunidades. Então, eu oro nesse momento para que você que está aí recebendo essa palavra e estiver enfrentando um problema, estiver enfrentando uma prova, não se alimente das coisas do mundo. O mundo vai parecer mais atraente, vai parecer que as soluções que vêm do mundo são melhores, mas elas não são. Não se contamine, continue firme, porque a vitória é garantida e ela está prestes a acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Um abraço, fiquem com Deus, que essa mensagem possa ter te tirado de um lugar de ansiedade e te levado para um lugar de descanso. Eis que o Senhor já está fazendo e movendo na sua vida, acredite.